Fala pessoal, o Reinaldo Azevedo soltou o verbo e a gente precisa ecoar. O senador Flávio Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos, no palanque da extrema-direita, pedir intervenção estrangeira na nossa soberania. É o sujo falando do mal lavado, usando o Brasil como moeda de troca mineral e já preparando o terreno para o golpe de amanhã. Abre o olho, porque o plano deles não é governar, é colocar o pé na porta da nossa democracia. Vamos entender esse absurdo agora. O Brasil vai ser o campo de batalha onde o futuro do hemisfério será decidido, porque o Brasil é a solução dos Estados Unidos para romper a dependência da China em minerais críticos, especialmente elementos de terras raras. Esses elementos de terras raras são essenciais para processadores de computador e para a revolução da inteligência artificial que está transformando o nosso mundo e os equipamentos de defesa americanos. Sem esses componentes, a inovação tecnológica americana se torna impossível, e a produção dos sistemas militares avançados que mantêm a superioridade dos Estados Unidos cai nas mãos dos adversários. Sem eles, a revolução tecnológica dos Estados Unidos estagna e a segurança nacional fica vulnerável. O Flávio Bolsonaro participou lá da tal da reunião conservadora nos Estados Unidos, CEPAC, né, discursou aquela coisa dos trumpistas e disse algumas preciosidades, entre elas essas. Meu apelo aqui não só aos Estados Unidos, mas a todo mundo livre. O que será o mundo livre, hein? Bom, vamos ver. É esse. Observe as eleições no Brasil com enorme atenção, entenda o nosso processo, monitore a liberdade de expressão do nosso povo e aplique pressão diplomática para que nossas instituições funcionem corretamente. Os Estados Unidos, pressão diplomática para que as coisas funcionem corretamente no Brasil. É mesmo, liberdade de expressão, com universidades sendo censuradas lá, com o ex-chefe do contra-terrorismo sendo investigado pelo FBI porque o Trump cismou com a cara dele. E olha que não é nenhuma flor que se cheire, não é exatamente um progressista, mas basta divergir do presidente para ser processado, para ser investigado pelo FBI. Bom, essa é a pátria da liberdade, como nós estamos vendo. Mas o Flávio está lá, firmão. Né? E aí disse uma coisa fabulosa, prestem atenção a isso aqui, por favor, porque eu vou fazer aqui um mero exercício lógico, né? Disse, se o nosso povo pudesse expressar livremente nas redes sociais e se os votos forem contados corretamente, nós vamos vencer. Vamos ler isso de trás para frente e invertendo? Se nós não vencermos, então é porque os votos não foram contados corretamente e porque o nosso povo não pôde se expressar livremente nas redes sociais. Logo, se nós não vencermos, o resultado é fraudado. Logo, se o resultado for fraudado, nós prometemos fazer a mesma coisa que nós fizemos em 2022. Alguém está surpreso? Eu não estou. Né? Há um local que eu frequento de vez em quando, bem legal, tem uma jaqueira gigantesca, linda. Adivinha o que tem embaixo? Adivinha o que cai da jaqueira? Jaca. Ah, Reinaldo, que coisa mais vulgar. Tá bom, vocês querem São Lucas, São Mateus, reproduzindo Cristo? Espinheiro não dá figo, erva daninha não dá uva. Esse é o Flávio, que no dia 14 de junho do ano passado concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo dizendo que se um deles ganhar a eleição e resolver dar indulto para os golpistas e o Supremo falar que não, eles impõem a solução à força. Olha aqui, lei é lei. No dia 14 de março, o Valdemar Costa Neto concedeu uma entrevista ao UOL dizendo que espera que o Trump intervenha nas eleições do Brasil. Mas do Flávio é isso. Basta a gente ver na mesma CEPAC a fala do Eduardo, rindo de nervoso, constrangido, quando perguntado da importância da Michelle, para mostrar que o que o Flávio falou é uma tremenda mentira. Todo mundo sabe que a Michelle está tentando e vai tentar até o dia 4, com todas as suas forças e aproveitando o privilégio de estar em casa com o Jair, para tentar fazer uma chapa Tarcísio, Michelle vice e tirar o Flávio. É hoje praticamente impossível, mas a Michelle tentará. Não existe essa unidade, a Michelle não faz declarações de apoio público. Mas a sua pergunta inicial, que eu acho que é o mais interessante, de forma muito telegráfica, Mauro, qual Flávio nós teremos na campanha? É o Flávio moderado, que vota no PL contra a misoginia? É o Flávio que diz que toma vacina, que fala todes? Ou é o Flávio que o Eduardo, que ele Flávio diz que ele gostaria de pôr o irmão Eduardo como chanceler, como ministro de Relações Exteriores? Pois bem, escutemos o que o Eduardo, que geralmente fala as coisas sem filtro, disse recentemente quando perguntado se o governo do irmão ia ser moderado. Ele falou não, vai ser, abre aspas, pé na porta, fecha aspas.
como o Trump 2. Então a gente está vendo o que o Trump está fazendo quando voltou. Tirou qualquer tipo de bom senso do governo, de pessoas que pudessem querer garantir um equilíbrio e está botando para quebrar, pé na porta contra a democracia, né, e contra o multilateralismo a nível internacional. Esse tende a ser um governo do Flávio. É bom a gente não se iludir, né? O Flávio não vai ser o do Todes, não vai ser o da vacina. Se o Flávio ganhar, tem que lembrar, o pai dele está preso por ser líder de organização criminosa armada. Inclusive é uma vergonha que ele esteja em casa a partir de uma decisão da Justiça e da Procuradoria. Quem teria que dizer isso é a perícia médica. A última perícia médica do Estado brasileiro, pedida pela Justiça, dizia que ele podia ficar na papuda. Medos políticos de que o Jair pudesse morrer na polícia, então mandam ele para casa. Isso não tinha que ser o critério. Por que não se fez uma perícia médica nova para dizer onde ele tinha que estar? Mas isso é um pouco o que tem acontecido com o Brasil. Pressões políticas, né, e depois medos de investigação aqui e ali, o fantasma do Vorcaro, né, assombrando toda a República, o espectro do Vorcaro, fazem com que decisões que tinham que ser técnicas, institucionais, virem políticas. E por isso eles estão querendo transformar, inclusive, agora a mansão onde mora o Jair numa espécie de comitê de campanha, onde as pessoas vão lá pedir a bênção e dizer o Jair não precisa mandar mais salve da cadeia. Ele pode receber as pessoas, o próprio filho Flávio, para desde a sua casa, da sua mansão, poder conspirar a favor da campanha do filho e contra a democracia, mais uma vez, infelizmente. E alguém aí se lembra do vídeo em 2019, em Davos, em que Bolsonaro é flagrado em uma conversa com os gringos, em que ele entrega a Amazônia para os americanos explorar? Tal pai, tal filho. Vamos acordar. Veja o vídeo. Deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue with you in an informal meeting, but I care passionately about it. Informal, mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. We would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means. Eu gosto muito do povo americano. O Brasil elegeu um presidente que gosta dos Estados Unidos. E a Amazônia pode ser solução para o mundo. Então, conheço o senhor, não somos inimigos, precisamos conversar. I am always eager to talk. Obrigado. Sim, senhor. Esse vídeo fez parte de... Gente, é inacreditável o nível de viralatismo dessa família. O Flávio Bolsonaro participou daquela reunião conservadora nos Estados Unidos para pedir pressão diplomática sobre o Brasil. Como bem disse o Reinaldo Azevedo, ele quer que o mundo livre nos monitore. Mas que mundo livre é esse? O do Trump, que persegue adversários e silencia universidades? O Flávio soltou uma pérola que é puro suco de golpismo. Disse que se o povo se expressar e os votos forem contados, eles vencem. Traduzindo do bolsonarês, como o Reinaldo provocou, se eles perderem é porque houve fraude. É a mesma cartilha de 2022 sendo reciclada. Eles não aceitam a democracia se o resultado não for o que eles querem. Como diz o ditado, de jaqueira só cai jaca. Não adianta esperar espírito democrático de quem tem o autoritarismo no DNA. E não para por aí. No discurso, o Flávio praticamente ofereceu o Brasil como um puxadinho dos interesses americanos na guerra comercial. Falou de minerais críticos, de terras raras. Ele está oferecendo o nosso solo e a nossa riqueza em troca de apoio político lá fora. É a agenda antiambiental radical. Eles querem passar a boiada, acabar com as proteções e entregar tudo para o capital estrangeiro. Desde que isso mantenha o projeto de poder deles vivo. É um ataque direto à nossa soberania nacional disfarçado de liberdade econômica. Eles não amam a bandeira, eles amam o lucro dos aliados deles e a intervenção do Trump nas nossas urnas. Para fechar, a gente vê que o buraco é mais embaixo. O Beto Vasques trouxe uma real necessária. Essa união da família é de fachada. Tem a Michele tentando viabilizar o Tarcísio para escantear o Flávio. Uma briga de egos e poder dentro daquela mansão que virou comitê de campanha. Mas não se iludam com esse Flávio moderado, que às vezes finge que toma vacina ou fala a todes. O irmão dele, o Eduardo, já deixou escapar. Se voltarem, o governo é pé na porta. É o estilo Trump 2.0, sem filtro e sem freios institucionais, atropelando o Supremo e qualquer um que discorde. Enquanto o patriarca lidera a organização direto de casa, por uma benevolência da justiça que ignora até perícia médica, eles seguem conspirando.
O projeto é transformar o Brasil num campo de batalha onde a democracia é a primeira vítima. Precisamos estar atentos.